barulho do motor quebrou o silêncio da madrugada. Marina Souza apertou as duas meninas contra o peito, escondendo-se atrás da cerca velha, na beira da BR. Seus pés doíam dentro dos chinelos rasgados. As crianças tremiam de frio e fome. Ela sabia quem estava naquele carro. Era ele, o dono da mansão. O homem cuja mãe a havia acusado de roubo. O homem que ligou para a polícia dizendo que ela havia levado as próprias filhas dele sem permissão. Marina fechou os olhos e sussurrou uma oração. O carro freou bruscamente a poucos metros. A porta se abriu e então ela ouviu a voz dele, grave e tensa, ecoando na noite. Marina, a história que você vai ouvir agora é sobre como uma simples faxineira se tornou a protetora de duas crianças inocentes e como um homem poderoso descobriu que os verdadeiros problemas estavam dentro da própria casa. Você já presenciou ou ouviu falar de uma situação em que uma criança estava sendo negligenciada e ninguém tinha coragem de denunciar? Conta aqui nos comentários. E se você está gostando dessa história, não esquece de se inscrever no canal e deixar seu like para apoiar nosso trabalho. 6 horas antes, a manhã tinha começado como qualquer outra na mansão dos Almeida, no bairro nobre de Alphaville, em São Paulo. Marina Souza, 28 anos, acordou às 5 da manhã no quartinho dos fundos, aquele espaço apertado que mal cabia uma cama de solteiro e um armário velho. Ela vestiu o uniforme azul marinho que Dona Marlene, a patroa, exigia que todas as funcionárias usassem. Um vestido simples, sem graça, que mais parecia uma roupa institucional do que de empregada doméstica. Marina olhou no espelho rachado pendurado na parede e viu o cansaço estampado no rosto. 2 noites sem dormir direito. As meninas não paravam de chorar. Laura, de 4 anos, e Isabela, de apenas 2, choravam todas as noites. Um choro desesperado, sufocado, como se tivessem medo de que alguém ouvisse. E Marina sabia exatamente quem era esse alguém. Dona Marlene. Marina saiu do quartinho e caminhou pelo corredor gelado da casa. A mansão era enorme, com 3 andares, piscina, jardim e uma garagem que comportava 5 carros importados. O Dr. Rafael Almeida, o dono de tudo aquilo, era empresário do ramo imobiliário. Um homem de sucesso, sempre viajando, sempre fechando negócios milionários. Marina mal o via. Ele chegava tarde, saía cedo e, quando estava em casa, trancava-se no escritório com pilhas de contratos e ligações intermináveis. O verdadeiro comando da casa estava nas mãos de Dona Marlene, a mãe dele. Uma mulher de 65 anos, elegante, fria como gelo e com um sorriso que nunca chegava aos olhos. Marlene tratava as netas como se fossem bonecas defeituosas. Bonecas que precisavam ser consertadas, moldadas, corrigidas. Marina subiu as escadas em silêncio, segurando na alça da bolsa velha que carregava sempre. Dentro dela, guardava um vidrinho de pomada medicinal que tinha comprado com o próprio dinheiro na farmácia da esquina. A pomada não era para ferimentos comuns, era para lesões na pele. Lesões causadas por métodos inadequados de higiene. Marina sentiu o estômago revirar, só de lembrar. 3 dias atrás, ela tinha entrado no quarto das meninas e encontrado uma cena que a perseguia até nos sonhos. Dona Marlene estava de pé ao lado da banheira, usando métodos de limpeza completamente inadequados para crianças. Laura chorava desesperada, com as mãozinhas irritadas e avermelhadas. A pele das mãos da menina estava visivelmente machucada. Marina tinha reagido na hora. Dona Marlene, o que a senhora está fazendo? Marlene se virou devagar, com aquele sorriso gelado. Estou ensinando higiene, Marina. Essas meninas são filhas daquela mulher, aquela pessoa que engravidou do meu filho e depois foi embora quando descobriu que ele não ia se casar com ela. Elas carregam os hábitos ruins dela, precisam ser educadas adequadamente. Marina ficou paralisada por um segundo. Depois, num impulso, correu e ajudou Laura, pegando uma toalha e cuidando das mãozinhas machucadas, ignorando os protestos de Marlene. A patroa tinha avançado nela, empurrando-a contra a parede.
Você está me desafiando, Marina? Quem você pensa que é? Marina engoliu o medo e olhou nos olhos da mulher. Com todo respeito, dona Marlene, isso não é adequado. A senhora está machucando a menina. Marlene deu uma risada seca. Inadequado. Eu estou educando. Algo que aquela mãe irresponsável nunca fez. E se você abrir a boca para o meu filho, eu garanto que você vai se arrepender. Eu te coloco na rua sem referências, sem um centavo, e ainda denuncio você por roubo. Quem você acha que vão acreditar? Em mim, uma respeitável empresária, ou em você, uma pessoa sem recursos? Marina tinha abaixado a cabeça naquele dia, mas a determinação já estava plantada. Nos dias seguintes, ela observou tudo. Viu Marlene usar métodos inadequados de limpeza nas crianças. Viu Marlene negar comida para Laura porque ela tinha derrubado suco no chão. Viu as duas meninas encolhidas no canto do quarto, tremendo de medo sempre que ouviam os passos da avó no corredor. E o pior de tudo é que Marina tentou avisar o Dr. Rafael. Tentou 3 vezes. Na primeira vez, ele estava ao telefone fechando um negócio de 20 milhões. Ela bateu na porta do escritório. Dr. Rafael, preciso falar sobre as meninas. Ele fez um gesto impaciente com a mão, sem nem olhar para ela. Agora não, Marina. Fala com a minha mãe. Na segunda vez, ele estava saindo para o aeroporto. Doutor, é urgente. Ele já estava dentro do carro, ajeitando a gravata. Marina, eu pago você justamente para não ter que me preocupar com essas coisas. Resolve aí. E bateu a porta. Na terceira vez, Marina juntou coragem e entrou no escritório sem pedir licença. Dr. Rafael, suas filhas precisam de atenção. Ele ergueu os olhos dos papéis, irritado. O quê? Marlene está sendo muito rígida com elas. Por favor, o senhor precisa ver. Rafael bateu a mão na mesa. Chega, Marina. Minha mãe é uma mulher exemplar. Ela criou a mim e aos meus irmãos com pulso firme. Se ela está sendo rígida com as meninas, é porque elas precisam de disciplina. Agora sai daqui antes que eu perca a paciência. Marina saiu do escritório com o coração despedaçado. Ela percebeu naquele momento que estava sozinha, que ninguém ia ajudar. Que se ela não fizesse nada, aquelas duas crianças inocentes iam continuar sofrendo nas mãos de uma mulher com problemas sérios. Foi então que Marina tomou a decisão mais difícil da vida dela. Ela ia tirar as meninas daquela casa, mesmo que isso significasse destruir a própria vida, mesmo que isso significasse ter problemas com a justiça. Na noite anterior à saída, Marina não dormiu. Ficou sentada na beirada da cama, olhando para a bolsa velha onde tinha guardado algumas fraldas, uma mamadeira, um pacote de bolacha e a pomada para as lesões. Ela tinha R$70 no bolso. Era tudo o que possuía no mundo. Não tinha para onde ir. Não tinha família em São Paulo. Seus pais moravam no interior da Bahia, a mais de 2.000 quilômetros dali. Mas ela não podia mais ficar naquela casa, não podia mais ver o sofrimento daquelas meninas e fingir que estava tudo bem. Às 3 da madrugada, Marina levantou, colocou a bolsa nas costas e caminhou até o quarto das meninas. O coração batia tão forte que ela achava que ia explodir. Ela abriu a porta devagar. Laura e Isabela dormiam abraçadas na cama, duas coisinhas frágeis e indefesas. Marina se aproximou e tocou o ombro de Laura. A menina acordou assustada, pronta para fazer barulho, mas Marina colocou a mão gentilmente. Shh, meu amor. Sou eu, a Marina. A gente vai dar um passeio. Laura olhou para ela com aqueles olhos grandes e assustados. A vovó vai ficar brava. Marina sentiu as lágrimas queimarem, mas segurou firme. A vovó não vai saber. Vamos sair escondido. Vai ser uma aventura. Ela pegou Isabela no colo, ainda dormindo, e segurou a mão de Laura. As 3 desceram as escadas em silêncio. Marina conhecia cada degrau daquela casa. Sabia onde o piso rangia. Sabia onde a luz do sensor acendia. Elas atravessaram a sala, passaram pela cozinha e saíram pela porta dos fundos.
O ar frio da madrugada bateu no rosto de Marina como um tapa. Ela olhou para trás uma última vez. A mansão iluminada, imponente, escondendo segredos preocupantes. Depois, ela virou as costas e começou a caminhar. Você acha que Marina tomou a decisão certa ao sair com as meninas, mesmo sabendo que seria acusada? Deixe a sua opinião nos comentários. Marina caminhou por 6 horas seguidas. 6 horas intermináveis pela BR-116, aquela rodovia que cortava o estado de São Paulo como uma cicatriz cinzenta. Ela não tinha dinheiro para pegar um ônibus, não tinha coragem de pedir carona, com medo de que alguém reconhecesse as meninas e chamasse a polícia. Então ela simplesmente andou, um pé na frente do outro. Laura, a menina de 4 anos, segurava firme na mão dela. No começo, a pequena até parecia animada, achando que era realmente uma aventura. Mas depois de 1 hora, as perninhas começaram a doer. Marina, estou cansada, posso parar? Marina engoliu o nó na garganta e se agachou na frente da menina. Mais um pouquinho, meu amor. A gente vai achar um lugar legal para descansar, tá bom? Prometo. Laura assentiu confiante. Isabela, a bebê de 2 anos, dormia no colo de Marina. O peso da criança fazia os braços de Marina arderem intensamente, mas ela não podia parar. Cada minuto que passava, Marina sabia que a chance de ser descoberta aumentava. O sol nasceu devagar, tingindo o céu de laranja e rosa. Marina olhou para trás, para a cidade que ficava cada vez mais distante. Será que alguém já tinha percebido o sumiço delas? Será que Dona Marlene já tinha acordado e entrado no quarto das meninas? Marina imaginou a reação da mulher ecoando pelos corredores da mansão. Imaginou Marlene ligando para o filho, acusando Marina de ter levado as netas. Imaginou o Dr. Rafael pegando o celular e ligando para a polícia. E foi exatamente isso que aconteceu. Às 7 da manhã, Dona Marlene subiu as escadas com o café da manhã das meninas. Ela sempre fazia questão de ser a primeira a vê-las, para garantir que estavam limpas, arrumadas, comportadas. Marlene abriu a porta do quarto e parou imediatamente. As camas estavam vazias, os cobertores jogados de qualquer jeito, as bonecas caídas no chão. Marlene deixou a bandeja no corredor com um estrondo que fez as xícaras se quebrarem. Ela correu até o quarto de Marina, bateu na porta com força. "Marina, abra essa porta agora!" Silêncio. Marlene girou a maçaneta e empurrou. O quarto estava vazio. A cama arrumada, o armário aberto, as poucas roupas que Marina tinha sumidas. Marlene desceu as escadas rapidamente, o rosto vermelho de irritação. Ela chamou a cozinheira, Dona Cida, que acabava de chegar. "Cida, você viu a Marina?" Dona Cida, uma senhora de 60 anos que trabalhava na casa há mais de 20, balançou a cabeça. "Não, Dona Marlene, ela não estava no quarto? Ela foi embora", disse Marlene. "Aquela funcionária levou minhas netas e foi embora." Dona Cida ficou surpresa. "Como assim levou?" Marlene pegou o celular e discou o número do filho com as mãos tremendo de indignação. Rafael atendeu no segundo toque. "Mãe, que foi?" "Estou numa reunião." "Rafael, aquela funcionária que você contratou, a Marina, ela levou suas filhas sem permissão." Houve um silêncio do outro lado. Depois, a voz de Rafael tensa. "O quê?" "As meninas sumiram. E ela também. Levou as roupas dela. Isso foi planejado, Rafael. Ela estava esperando a oportunidade. Eu sempre desconfiei daquela mulher. Aquele jeito humilde era fingimento. Ela quer algo. Vai fazer exigências. Eu tenho certeza." Rafael sentiu o sangue gelar. Ele estava no escritório dele, no centro de São Paulo, cercado de clientes importantes. Mas nada disso importava agora. Suas filhas tinham desaparecido. "Eu vou para casa agora." "Liga para a polícia, mãe." "Agora." Marlene ligou para o delegado Costa, um homem que frequentava os mesmos círculos sociais que a família Almeida. "Delegado, preciso de ajuda."
Minhas netas foram levadas pela empregada. Ela saiu com elas durante a madrugada. O delegado, que estava tomando café na delegacia, ficou alerta. Quantos anos têm as crianças? 4 e 2 anos. O delegado anotou tudo. Nome da suspeita? Marina Souza. Ela tem 28 anos. É da Bahia. Trabalha aqui em casa há 1 ano. Sempre foi quieta, obediente, mas eu sempre soube que tinha algo estranho com ela. Entendi. Vou emitir um alerta imediatamente. A senhora tem alguma foto dela? Tenho. Vou mandar agora. Marlene abriu o celular e mandou uma foto que tinha tirado meses atrás, quando Marina estava no jardim com as meninas. Na foto, Marina sorria, segurando Isabela no colo. Uma imagem que mostrava afeto, cuidado. Mas para Marlene, aquela foto era a prova da manipulação. Ela sempre teve segundas intenções, delegado. Sempre. Enquanto isso, Marina estava sentada no acostamento da rodovia, exausta. Ela tirou os chinelos e olhou para os próprios pés. Estavam muito machucados, bolhas estouradas, ferimentos visíveis. Laura estava sentada ao lado dela, comendo uma bolacha que Marina tinha tirado da bolsa. A menina mastigava devagar, olhando para a estrada vazia. Marina, a gente vai voltar para casa? Marina sentiu o peito apertar. Ela não sabia o que responder. Não sabia para onde estava indo. Não sabia se ia conseguir proteger aquelas meninas. Mas ela olhou para as mãozinhas de Laura, ainda com as marquinhas das lesões, e sentiu a determinação voltar. A gente vai para um lugar seguro, meu amor. Um lugar onde ninguém vai machucar você. Laura assentiu, confiante. Marina pegou Isabela, que tinha acordado e reclamava de fome, e continuou a caminhada. Foi quando ela ouviu o barulho. Um som distante, mas inconfundível. Sirenes. Marina virou a cabeça e viu, lá no horizonte, as luzes azuis e vermelhas de uma viatura policial. O coração dela disparou. Eles já estavam atrás dela, já sabiam. Marina segurou a mão de Laura e começou a se apressar, ou pelo menos tentar. Seus pés doíam, as pernas tremiam, Isabela pesava nos braços. Mas ela não podia parar. Não podia deixar que a polícia pegasse as meninas e devolvesse para Marlene. Ela saiu da rodovia e entrou num matagal ao lado. Laura tropeçou e caiu, machucando o joelho. A menina começou a chorar. Marina se abaixou, preocupada. Shh, meu bem, não chora. A gente precisa ficar quietinha. Mas as sirenes estavam cada vez mais perto. Marina olhou ao redor. Não tinha para onde ir. Era um campo aberto, seco, sem árvores, sem esconderijo. Ela estava numa situação difícil. E foi nesse momento que outro carro apareceu. Não era a polícia, era um carro esportivo, preto, reluzente, vindo em alta velocidade. Marina reconheceu o modelo. Era o carro do Dr. Rafael. Ele tinha achado ela primeiro. Marina apertou as duas meninas contra o peito e se escondeu atrás de uma cerca velha de madeira. Mas já era tarde. O carro freou bruscamente a poucos metros dela, levantando uma nuvem de poeira. A porta se abriu com força. Rafael desceu, o rosto mostrando preocupação intensa. Ele usava um terno cinza impecável, mas os cabelos estavam despenteados, os olhos cansados. Marina! A voz dele ecoou pelo campo vazio. Marina ficou paralisada. Ela queria correr, mas não conseguia. As pernas não obedeciam. Rafael caminhou em direção a ela com passos determinados. O que você fez, Marina? O que você fez com minhas filhas? Marina abraçou as meninas com mais força. Eu não fiz nada, doutor. Eu só queria proteger elas. Proteger? Rafael soltou uma risada amarga. Você levou minhas filhas. Você as tirou da minha casa no meio da madrugada. Minha mãe está desesperada. A polícia está procurando você. Você está em sérios problemas, Marina. Marina sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ela sabia que não tinha como se explicar. Sabia que ele não ia acreditar nela.
Era a palavra de uma faxineira contra a palavra de Dona Marlene, a respeitável matriarca da família Almeida. Rafael se aproximou ainda mais e Marina viu a intensidade nos olhos dele. Mas também viu algo mais. Viu desespero, viu preocupação genuína e foi então que ela percebeu. Ele realmente achava que ela tinha feito mal às meninas. Ele realmente acreditava que ela era a responsável pelos problemas. Doutor Rafael, Marina disse, com a voz trêmula, antes de me levar, antes de chamar a polícia, eu só peço uma coisa. Olha para as mãos da Laura. Rafael franziu a testa. Do que você está falando? Olha, Marina mostrou a mãozinha de Laura, revelando as marcas ainda visíveis das lesões. Olha o que a mãe do senhor fez com sua filha. E depois me diz quem está causando os problemas nessa história. Se você fosse o Rafael nesse momento, você acreditaria na Marina ou na sua própria mãe? Comenta aqui o que você faria. Rafael ficou paralisado. Ele olhou para a mãozinha de Laura, para aquelas marcas ainda visíveis que claramente eram lesões na pele. Seu cérebro tentou processar a informação, mas era difícil demais. Era mais fácil acreditar que Marina estava mentindo. Era mais fácil continuar achando que a funcionária era a vilã da história. Isso não prova nada, Rafael disse, mas sua voz tinha perdido um pouco da firmeza. Crianças se machucam o tempo todo. Ela pode ter se ferido sem querer. Marina balançou a cabeça desesperada. Não foi acidente, doutor. Foi uso inadequado de produtos de limpeza. Sua mãe usou métodos completamente inapropriados para crianças. Disse que precisava educar ela de forma rigorosa, que ela tinha hábitos ruins por causa da mãe biológica. Rafael sentiu um calafrio percorrer a espinha. Aquela frase soava familiar. Ele se lembrou de algo que a mãe tinha dito semanas atrás, durante um jantar. Essas meninas precisam de disciplina rigorosa, Rafael. Elas vieram de uma mulher sem princípios. Se você não tomar cuidado, elas vão crescer iguais a ela. Ele tinha ignorado o comentário na época. Tinha achado que era apenas a mãe sendo conservadora, rigorosa demais, como sempre foi. Mas agora, olhando para as mãos machucadas de Laura, Rafael começou a sentir a dúvida se infiltrar. Você está inventando isso, ele disse, mas soava mais como uma tentativa de se convencer do que uma acusação. Marina viu a hesitação nos olhos dele e aproveitou. Eu juro pela minha vida, doutor. Eu tentei te avisar. Tentei 3 vezes. Mas o senhor nunca quis me ouvir. Sempre disse para eu resolver com a mãe do senhor. Como é que eu ia resolver com a pessoa que estava causando os problemas? Rafael deu um passo para trás, passando a mão pelos cabelos. Ele se lembrou das vezes em que Marina tinha tentado falar com ele. Se lembrou de como ele tinha sido impaciente, ocupado demais para dar atenção. Ele sempre achou que questões domésticas eram responsabilidade das mulheres da casa. Nunca imaginou que pudesse ser algo sério. Se isso for verdade, Rafael disse devagar, por que você não procurou as autoridades? Por que não denunciou oficialmente? Marina soltou uma risada sem humor. Denunciar? Eu, uma faxineira sem recursos, sem dinheiro para um advogado, ia denunciar Dona Marlene Almeida, a mulher que conhece metade dos juízes e delegados da cidade? O senhor acha que alguém ia me ouvir? Rafael não tinha resposta para isso, porque no fundo ele sabia que ela tinha um ponto. Sabia como o sistema funcionava. Sabia que influência e recursos podiam fazer muita diferença. Ele olhou para Laura, que estava agarrada na perna de Marina, olhando para o próprio pai com receio. Aquilo o afetou profundamente. Sua filha tinha medo dele. Preferia ficar com a funcionária do que com o próprio pai. Por quê? Perguntou Rafael, e sua voz saiu mais fraca do que ele gostaria. Por que minhas filhas parecem ter receio de mim? Marina olhou para ele com uma mistura de pena e frustração.
Porque o senhor nunca está em casa, doutor. Porque quando está, fica trancado no escritório. Porque deixou essas meninas nas mãos de uma mulher que as trata de forma inadequada. Elas não conhecem o senhor como pai. Elas só conhecem a vovó, que é muito rigorosa com elas. A colocação foi direta, verdadeira. Rafael sentiu como se tivesse recebido um golpe. Ele tinha sido um pai ausente. Tinha colocado os negócios, o dinheiro, o sucesso acima das próprias filhas. Tinha confiado na mãe dele cegamente, sem questionar nada. E agora estava pagando o preço. O som das sirenes ficou mais alto. A polícia estava chegando. Rafael olhou para a estrada e viu 2 viaturas se aproximando em alta velocidade. Ele tinha poucos segundos para tomar uma decisão. Podia entregar Marina para a polícia, deixar que a justiça seguisse seu curso e levar as meninas de volta para casa. De volta para Marlene. Ou podia acreditar na palavra de uma faxineira e investigar a própria mãe. Rafael olhou novamente para as mãos de Laura. Olhou para o jeito como Isabela se agarrava em Marina, como se a funcionária fosse a única pessoa no mundo em quem ela confiava. E então ele tomou a decisão. Entra no carro, Rafael disse. Marina piscou, confusa. O quê? Entra no carro agora, antes que a polícia chegue. Marina hesitou. Isso podia ser uma armadilha. Ele podia estar tentando facilitar a situação. Mas ela olhou nos olhos dele e viu algo diferente. Viu determinação. Viu preocupação genuína, não direcionada a ela. Viu um homem que finalmente tinha compreendido algo importante. Marina correu até o carro com as 2 meninas. Rafael abriu a porta de trás e ajudou a acomodar as crianças nos assentos. Não temos equipamento de segurança adequado, mas não tem jeito agora. Segura firme nelas. Ele entrou no banco do motorista e ligou o motor. As viaturas estavam a menos de 500 metros. Rafael acelerou com determinação. O carro saiu rapidamente, levantando uma nuvem de poeira. Marina se agarrou no banco, protegendo as meninas. Doutor, o que o senhor está fazendo? Você vai ter problemas também. Rafael não tirou os olhos da estrada. Eu deveria ter te escutado antes, Marina. Deveria ter sido um pai melhor. Agora eu vou consertar isso. Ele pegou o celular e discou um número. A ligação caiu na caixa postal. Ele tentou de novo. Atenderam. Rafael? Era a voz de Marlene, tensa, ansiosa. Você achou as meninas, Rafael? Rafael respirou fundo. Achei, mãe. E descobri muito mais do que isso. O que você quer dizer? Quero dizer que eu vi as lesões nas mãos da Laura. Houve um silêncio do outro lado. Um silêncio pesado, revelador. Depois a voz de Marlene ficou defensiva. Ela estava com as mãos sujas, Rafael. Estava com sujeira. Eu só estava ensinando higiene adequada. Você usou métodos completamente inadequados, mãe. A voz de Rafael ecoou pelo carro. Marina se encolheu no banco de trás, segurando as meninas com força. Marlene, do outro lado da linha, suspirou irritada. Você está exagerando. Foi apenas um procedimento de limpeza um pouco mais intenso. Isso não é verdade, disse Rafael com firmeza. Eu vi as lesões. Você machucou minha filha de forma intencional. Marlene mudou de tática. Sua voz ficou mais suave, manipuladora. Rafael, meu filho, você precisa entender. Essas meninas vieram daquela mulher. Daquela Amanda que te enganou, que fingiu te amar só para engravidar e depois foi embora quando descobriu que você não ia se casar com ela. Essas meninas carregam os hábitos dela. Elas precisam ser corrigidas, educadas adequadamente, para não virarem iguais à mãe. Rafael sentiu mal-estar. Elas são crianças, mãe. Crianças inocentes. E você as tratou de forma completamente inapropriada. Marlene perdeu a paciência. Eu as tratei com a disciplina que você nunca teve coragem de aplicar. Você é fraco, Rafael. Sempre foi. Seu pai também era. Por isso eu tive que ser firme. Por isso eu tive que assumir o controle. Rafael desligou o telefone. Não queria ouvir mais nada. Ele olhou pelo retrovisor e viu as viaturas ainda atrás dele, mas perdendo distância. O carro dele era mais rápido. Marina se inclinou para frente.
Doutor, para onde a gente está indo? Rafael pensou por um momento. Ele não podia voltar para casa. Não podia levar as meninas de volta para aquele lugar. Precisava de tempo para pensar, para planejar. Tenho um apartamento no centro, ele disse. Um lugar que uso quando preciso ficar perto do escritório. Minha mãe não sabe que existe. A gente vai ficar lá até eu resolver isso. Marina sentiu um alívio tão grande que quase desabou em lágrimas. Pela primeira vez em dias, ela sentiu que não estava sozinha, que alguém finalmente acreditava nela. Obrigada, doutor, ela sussurrou. Obrigada por acreditar em mim. Rafael não respondeu. Ele ainda estava processando tudo. Ainda estava tentando aceitar que a própria mãe tinha machucado suas filhas de forma intencional, que ele tinha sido negligente, que tinha falhado como pai. Eles chegaram ao apartamento meia hora depois. Era um lugar discreto, num prédio antigo, mas bem cuidado. Rafael estacionou na garagem e ajudou Marina a subir com as meninas. O apartamento era pequeno, mas confortável. Tinha um sofá, uma televisão, uma cozinha simples. Marina acomodou as meninas no sofá. Elas estavam exaustas, sujas, com fome. Tem comida aqui? Marina perguntou. Rafael abriu a geladeira. Tinha algumas coisas. Ovos, pão, manteiga. Não era muito, mas dava para fazer algo. Eu preparo, Marina disse, se levantando. O senhor fica com elas. Rafael olhou para as filhas. Laura e Isabela o observavam com aqueles olhos grandes, desconfiados. Ele se aproximou devagar e se sentou no chão, na frente delas. Oi, ele disse, com a voz trêmula. Vocês estão bem? Laura não respondeu. Apenas se encolheu, se afastando dele. Rafael sentiu o coração se despedaçar. Ele tinha que reconquistar a confiança delas. Tinha que provar que era diferente, que era um pai de verdade. E para isso, ele precisava lidar com a situação que existia dentro da própria casa. Você acha que Rafael vai conseguir reconquistar a confiança das filhas depois de tudo que aconteceu? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Os 3 dias seguintes no apartamento foram os mais estranhos e intensos da vida de Rafael. Ele nunca tinha ficado tanto tempo sozinho com as filhas. Nunca tinha trocado uma fralda, nunca tinha preparado uma mamadeira, nunca tinha embalado uma criança para dormir. Tudo era novo, desafiador e, ao mesmo tempo, transformador. Marina ensinava tudo com paciência. Doutor, a fralda não fica assim. Tem que dobrar aqui, senão há vazamento. Rafael, sem jeito, tentava de novo. Isabela olhava para ele com desconfiança, como se estivesse avaliando se aquele homem era confiável. Laura, a mais velha, mantinha distância. Ela se sentava no canto do sofá, abraçada no cobertor velho que Marina tinha trazido, e observava tudo em silêncio. Rafael tentava se aproximar, mas a menina sempre recuava. Laura, quer brincar comigo? Ele mostrava um brinquedinho que tinha comprado no mercadinho da esquina. Laura balançava a cabeça e se escondia atrás de Marina. A rejeição doía mais do que qualquer negócio fracassado, mais do que qualquer crítica profissional. Aquilo era real. Aquilo era o resultado direto das suas escolhas. Marina via o sofrimento dele e sentia compreensão. Uma noite, depois que as meninas dormiram, ela sentou ao lado de Rafael na pequena varanda do apartamento. Doutor, não desiste delas. Elas ainda são pequenas. Dá tempo de consertar. Rafael olhou para o céu noturno de São Paulo, poluído demais para ver as estrelas. Eu fui um pai ausente, Marina. Eu as deixei sozinhas em uma situação problemática. Como é que eu conserto isso? Marina respirou fundo. Começa estando presente. Começa mostrando que o senhor se importa. Crianças perdoam rápido, doutor. Elas só precisam sentir que estão seguras. Rafael assentiu, mas no fundo ainda sentia o peso da culpa. Enquanto isso, lá na mansão dos Almeida, Marlene estava agitada. Ela tinha mobilizado toda a sua rede de contatos.
Ligou para o delegado Costa 3 vezes por dia. Ligou para advogados, para juízes, para políticos que deviam favores à família. Meu filho foi levado por aquela funcionária. Ela repetia a história com convicção. Ela manipulou ele. Provavelmente está fazendo exigências agora. Preciso que encontrem meu filho e minhas netas antes que seja tarde demais. O delegado Costa, pressionado pela influência da família Almeida, intensificou as buscas. Emitiu ordens judiciais, tanto para Marina quanto para Rafael. A notícia vazou para a imprensa. Em poucos dias, o caso estava em todos os jornais. Empresário milionário desaparece com empregada e filhas. A narrativa criada pela mídia era previsível. Rafael, o empresário bem-sucedido, tinha sido influenciado pela empregada jovem, que o convenceu a ir embora com ela. Marlene dava entrevistas emocionadas na televisão, interpretando o papel de avó preocupada com perfeição. Eu só quero meu filho e minhas netas de volta. Aquela mulher abalou nossa família. Por favor, se alguém souber onde eles estão, me avise. Rafael assistia às entrevistas da mãe pela televisão do apartamento, sentindo uma mistura de raiva e decepção. Ela é muito boa em representar, Marina comentou, sentada ao lado dele. O senhor não conhecia esse lado dela? Rafael balançou a cabeça. Eu sempre achei que ela era apenas rígida, controladora. Mas isso é outra coisa. Ela tem problemas sérios, Marina, e eu demorei tempo demais para perceber. Rafael sabia que não poderia ficar escondido para sempre. Precisava agir, precisava reunir provas contra a mãe. Mas como? Ele ligou para Dr. Henrique Moura, um advogado de confiança que não tinha ligações com Marlene. Henrique, preciso da sua ajuda, é urgente. Os dois se encontraram num café discreto no centro. Rafael contou tudo. As lesões, os métodos inadequados, a saída, as acusações falsas. Henrique ouviu tudo em silêncio, anotando os pontos principais. Rafael, isso é grave. Se o que você está dizendo é verdade, sua mãe pode ser responsabilizada criminalmente por tratamento inadequado de menores. Mas você também está numa situação delicada. Há uma ordem judicial contra você. Eu sei, Rafael disse, mas não posso devolver as meninas para ela. Não posso. Henrique respirou fundo. Então precisamos montar um caso sólido. Precisamos de provas. Laudos médicos das lesões, testemunhas, qualquer coisa que comprove o que sua mãe fez. Rafael pensou por um momento. Dona Cida, a cozinheira. Ela trabalha na casa há mais de 20 anos. Ela deve ter visto alguma coisa. Rafael ligou para Dona Cida naquela mesma noite. Ele usou um telefone descartável que Henrique tinha conseguido. Dona Cida atendeu no terceiro toque. Alô? Dona Cida, sou eu, Rafael. Houve um silêncio tenso. Depois, a voz baixa da cozinheira. Doutor Rafael, onde o senhor está? Sua mãe está preocupada. Ela está distorcendo a verdade, Dona Cida. Ela causou lesões nas minhas filhas. Eu preciso saber se a senhora viu alguma coisa. Dona Cida hesitou. Rafael podia ouvir a respiração pesada dela do outro lado. Eu vi. Ela finalmente admitiu. Vi muita coisa, doutor, mas eu tinha medo de falar. Medo de perder o emprego. Medo de que ninguém acreditasse em mim. Rafael sentiu um alívio imenso. Dona Cida, eu acredito na senhora e preciso que a senhora me ajude. Preciso que testemunhe o que viu. Tem como gravar um vídeo? Dona Cida concordou, mas com receio na voz. Vou fazer, doutor, mas precisa ser rápido. Dona Marlene está de olho em tudo aqui. Se ela descobrir que falei com o senhor, vai me dispensar na hora. 2 dias depois, Rafael recebeu um vídeo pelo WhatsApp. Era Dona Cida, sentada na cozinha vazia da mansão, gravando sozinha. Meu nome é Maria Aparecida da Silva. Trabalho há 22 anos na casa da família Almeida. E estou aqui para falar a verdade sobre o que acontece nessa casa.
Ela continuou, detalhando tudo o que tinha visto. Os procedimentos inadequados de higiene, as vezes em que Marlene isolava as meninas no quarto escuro como punição por fazerem barulho. Às vezes em que negava comida porque elas tinham feito bagunça. Dona Cida chorava enquanto falava. Eu deveria ter falado antes, deveria ter tido coragem, mas eu tinha medo de perder tudo. Agora eu percebo que meu silêncio contribuiu para o sofrimento dessas crianças, e eu peço perdão por isso. O vídeo terminou. Rafael assistiu 3 vezes, com emoção intensa. Finalmente tinha uma prova. Finalmente tinha algo que poderia usar contra Marlene. Henrique orientou os próximos passos. Precisamos ir até a vara da infância e juventude. Precisamos apresentar esse vídeo, os laudos médicos das meninas e seu depoimento. Mas, Rafael, você vai ser detido quando aparecer. É o risco que temos que correr. Rafael concordou. Ele sabia que não tinha outra escolha. Na manhã seguinte, ele se preparou para sair. Marina estava nervosa. Doutor, e se eles não acreditarem no senhor? E se levarem as meninas de volta para a Marlene? Rafael segurou os ombros dela. Marina, você salvou minhas filhas. Você arriscou sua vida, sua liberdade, para proteger elas quando eu falhei. Agora é minha vez de lutar. Se eu for detido, Henrique vai cuidar de tudo. Ele vai garantir que as meninas fiquem com você até a justiça ser feita. Marina sentiu as lágrimas aparecerem. Eu confio no senhor, doutor. Rafael olhou para as filhas, que dormiam no sofá, abraçadas uma na outra. Ele se aproximou e beijou a testa de cada uma. Papai vai consertar tudo, ele sussurrou, prometo. Ele saiu do apartamento acompanhado de Henrique. Os dois foram direto para o fórum. Quando Rafael entrou no prédio, foi reconhecido imediatamente. Seguranças, advogados, funcionários, todos olhavam. Em minutos, a polícia foi chamada. Rafael Almeida foi detido na entrada do fórum e levado para uma sala isolada. Mas antes que o levassem, ele falou para os jornalistas que já começavam a chegar. Minha mãe, Marlene Almeida, causou lesões intencionais nas minhas filhas. Ela usou métodos inadequados e perigosos. Eu tenho provas. Investiguem. A declaração forte foi gravada e espalhou pela internet em questão de minutos. A narrativa começou a mudar. Jornalistas investigativos começaram a pesquisar. Vizinhos foram entrevistados. Funcionários antigos da mansão começaram a falar. A imagem perfeita de Marlene Almeida, a matriarca respeitável, começou a ser questionada. Enquanto isso, Rafael estava numa sala na delegacia, esperando a audiência. Ele não sabia se tinha feito o suficiente, não sabia se as meninas estariam seguras. Mas pela primeira vez em anos, ele tinha feito a coisa certa. Tinha escolhido ser pai. Isso, de alguma forma, trouxe uma paz estranha para o coração dele. Marina, sozinha no apartamento com as meninas, assistia às notícias pela televisão. Laura se aproximou dela, pela primeira vez em dias, e perguntou com a vozinha fina. Tia Marina, o papai vai voltar? Marina abraçou a menina e sorriu. Vai, meu amor. Ele vai voltar. E quando ele voltar, vocês nunca mais vão ter que sentir medo de ninguém. A luta estava só começando, mas pela primeira vez eles tinham esperança. Você acha que a justiça vai ser feita e Marlene vai responder pelo que fez? Comenta aqui sua opinião. A audiência aconteceu 5 dias depois da detenção de Rafael. O fórum estava lotado. Jornalistas, curiosos, ativistas dos direitos das crianças, todos queriam saber o desfecho daquela história que tinha chamado a atenção do país. Rafael entrou na sala de audiências com escolta policial. Ele estava com a barba por fazer, olheiras profundas, o terno amarrotado. Mas seus olhos estavam firmes, determinados. Do outro lado da sala, Marlene Almeida estava sentada com seus advogados experientes. Ela usava um vestido discreto,
cabelos presos num coque elegante e maquiagem leve. A imagem perfeita de uma avó preocupada. Quando seus olhos encontraram os de Rafael, ela não desviou. Apenas demonstrou confiança, como se estivesse certa de que sairia vitoriosa. A juíza, doutora Fernanda Carvalho, entrou na sala. Era uma mulher de 50 anos, conhecida por ser rigorosa e imparcial. Ela olhou para todos os presentes e bateu o martelo. Vamos começar. Essa é uma audiência de custódia e avaliação de medidas protetivas. Quero ouvir todas as partes. O advogado de Marlene foi o primeiro a falar. Excelência, estamos aqui diante de um caso claro de manipulação. Minha cliente, a senhora Marlene Almeida, é uma mulher respeitável, mãe dedicada, avó amorosa. Seu filho, o senhor. Rafael Almeida foi influenciado por uma funcionária, a senhora Marina Souza, que o convenceu a sair com as crianças. As acusações contra minha cliente são infundadas, baseadas em alegações criadas para justificar uma situação irregular. Henrique Moura, o advogado de Rafael, se levantou. Com todo respeito, excelência, isso não é verdade. Temos provas concretas de que a senhora Marlene Almeida cometeu ações inadequadas graves contra as netas. Temos laudos médicos, vídeos de testemunhas e o depoimento do próprio pai das crianças. A juíza olhou para os documentos. Quero ver os laudos médicos. Henrique entregou os documentos. Eram laudos feitos por médicos independentes que Rafael tinha procurado nos últimos dias. Os médicos examinaram Laura e Isabela e confirmaram as lesões na pele, as marcas nas costas causadas por higiene inadequada e agressiva, as marcas de contenção nos braços. A juíza leu tudo em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sério. A juíza olhou para Marlene. Senhora Marlene, a senhora tem algo a dizer sobre essas acusações? Marlene se levantou, com a postura ereta, a voz firme. Excelência, eu cuidei das minhas netas com todo amor e dedicação. Se há ferimentos nelas, foram causados pela negligência dessa funcionária, a Marina Souza. Ela era responsável pela higiene e cuidados das crianças. Se algo aconteceu, foi responsabilidade dela. A estratégia era sutil, mas calculada. Marlene estava tentando transferir toda a culpa para Marina. Henrique se levantou novamente. Excelência, temos um vídeo que contradiz completamente essa versão. É o depoimento de uma testemunha que trabalhou na casa da senhora Marlene por 22 anos. A juíza permitiu que o vídeo fosse reproduzido. As luzes da sala foram ajustadas, a televisão foi ligada. E então, Dona Cida apareceu na tela. Sua voz trêmula, mas firme, ecoou pela sala. Eu vi Dona Marlene usar produtos de limpeza inadequados diretamente na pele da Laura. Eu vi ela usar métodos de higiene completamente inapropriados nas costas da Isabela. Eu vi ela negar comida para as meninas como castigo. Eu vi tudo e fiquei em silêncio por medo. Mas não posso mais ficar. Essas crianças merecem justiça. O silêncio na sala foi absoluto. Marlene ficou pálida. Seus advogados trocaram olhares nervosos. A juíza desligou a televisão e encarou Marlene. Senhora. Marlene, a senhora quer comentar esse depoimento? Marlene tentou manter a compostura, mas sua voz saiu um pouco mais alta, mais defensiva. Essa funcionária está mentindo. Ela foi influenciada pelo meu filho. Ele a convenceu a falar isso. Excelência, isso é uma conspiração contra mim. A juíza não pareceu convencida. Senhora Marlene, temos laudos médicos independentes confirmando as lesões. Temos uma testemunha que trabalhou na sua casa por mais de 2 décadas. E temos o depoimento do pai das crianças. A senhora precisa entender a gravidade da situação. Marlene começou a perder a calma. Sua máscara de avó amorosa começou a cair. Aquelas crianças precisavam de disciplina rigorosa. Elas são filhas de uma mulher sem princípios, uma mulher que engravidou do meu filho e depois foi embora. Elas carregam os hábitos ruins dela. Eu estava apenas tentando corrigi-las, educá-las adequadamente para serem pessoas decentes.
A confissão saiu antes que ela pudesse se controlar. O silêncio na sala foi quebrado por murmúrios chocados. Os jornalistas anotavam tudo rapidamente. A juíza bateu o martelo. Ordem! Ordem na sala! Ela olhou para Marlene com uma expressão de desaprovação. Senhora Marlene, a senhora acabou de admitir o tratamento inadequado. Não há nada que justifique o que a senhora fez com essas crianças. Elas são inocentes, são crianças, e a senhora as tratou como se fossem responsáveis pelos erros dos adultos. Marlene percebeu o erro. Tentou voltar atrás. Excelência, eu não quis dizer isso. Eu estava nervosa, confusa. Por favor, entenda. Mas já era tarde. A juíza tinha ouvido o suficiente. Vou determinar medidas protetivas imediatas. As crianças Laura e Isabela Almeida ficarão sob custódia temporária do pai, Rafael Almeida, com acompanhamento de assistência social. A senhora Marlene Almeida fica proibida de ter qualquer contato com as menores até que uma investigação completa seja realizada. Além disso, determino a abertura de processo criminal contra a senhora Marlene por maus tratos. Marlene ficou em choque. Seus advogados tentaram protestar, mas a juíza já tinha tomado a decisão. Rafael sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ele tinha vencido. Suas filhas estavam protegidas. Marina, que estava na sala como testemunha, também chorou de alívio. A juíza continuou. Quanto à senhora Marina Souza, as acusações contra ela são retiradas. Fica reconhecido que ela agiu para proteger as menores de uma situação de risco. Ela não será processada. Marina mal conseguia acreditar. Estava livre, tinha feito a coisa certa e não seria punida por isso. Rafael foi solto imediatamente. Ele saiu do fórum acompanhado de Henrique e foi direto para o apartamento onde Marina estava com as meninas. Quando ele entrou, Laura e Isabela estavam brincando no chão. Ao verem o pai, as duas pararam. Laura olhou para ele com aqueles olhos grandes e pela primeira vez não recuou. Papai? Rafael se ajoelhou no chão e abriu os braços. Laura correu e se jogou neles. Isabela seguiu logo depois. As três choraram abraçados. Marina observava tudo com um sorriso emocionado. Nos meses seguintes, a vida de todos mudou completamente. Rafael reduziu drasticamente suas horas de trabalho. Contratou gerentes de confiança para cuidar dos negócios enquanto ele se dedicava às filhas. Ele aprendeu a trocar fraldas, a fazer papinhas, a contar histórias antes de dormir. Aprendeu a ser pai de verdade. Marina foi convidada para continuar trabalhando com a família, mas agora em condições completamente diferentes. Rafael ofereceu um salário justo, registro em carteira, todos os direitos trabalhistas, mas mais do que isso, ele a tratava com respeito e gratidão. Marina virou parte da família. Marlene foi julgada e condenada. Ela não foi para a prisão comum devido à idade e problemas de saúde, mas ficou em prisão domiciliar com acompanhamento psiquiátrico obrigatório. Ela não poderia ter contato com as netas até que completassem 18 anos. A mansão dos Almeida foi vendida. Rafael comprou uma casa menor, mais aconchegante, num bairro tranquilo. Um lugar onde as meninas podiam brincar no jardim, onde ele poderia fazer churrascos nos finais de semana, onde poderiam ser uma família de verdade. Um ano depois, Rafael estava no jardim da casa nova, empurrando Laura no balanço. Isabela brincava na areia com Marina. O sol brilhava, os pássaros cantavam. Era uma cena simples, cotidiana, mas para Rafael era tudo. Era a redenção que ele não sabia que precisava. Laura deu risada enquanto o balanço subia cada vez mais alto. Mais alto, papai. Mais alto. Rafael sorriu. Aquela risada era a prova de que elas tinham superado, de que eram crianças felizes, seguras, amadas. Marina se aproximou dele. Doutor, as meninas estão lindas, felizes. Rafael olhou para ela com gratidão.
Graças a você, Marina. Se você não tivesse tido coragem, se você não tivesse arriscado tudo... Marina balançou a cabeça. A gente fez juntos, doutor. O senhor também teve coragem de enxergar a verdade. Isso não é fácil. Rafael assentiu. Ele sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente. Sabia que as meninas ainda teriam pesadelos, ainda teriam cicatrizes emocionais que levariam anos para curar. Mas agora, elas tinham algo que não tinham antes. Tinham um pai presente, tinham segurança, tinham amor. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, Rafael ficou parado na porta do quarto, olhando para elas. Laura e Isabela dormiam abraçadas, respiração calma, rostos tranquilos. Ele fez uma promessa silenciosa. Promessa de que nunca mais seria ausente, de que nunca mais deixaria que alguém fizesse mal a elas, de que seria o pai que elas mereciam. E dessa vez, ele cumpriria. A história da família Almeida se espalhou pelo país. Virou um caso de referência sobre a importância de denunciar situações de risco para crianças. Virou um lembrete de que nem sempre as aparências correspondem à realidade, de que mansões luxuosas podem esconder segredos sombrios, de que heróis podem vir dos lugares mais improváveis. Marina continuou trabalhando com a família por muitos anos. Ela se tornou uma segunda mãe para as meninas. E quando Laura completou 10 anos, ela escreveu uma redação na escola sobre a pessoa que ela mais admirava. Ela escreveu sobre Marina, a mulher que teve coragem de fazer o que era certo, mesmo quando era difícil. A mulher que provou que o amor verdadeiro não vem do sangue, mas das ações. Rafael emoldurou aquela redação e colocou na parede do escritório. Era um lembrete constante do que realmente importava na vida. Não era dinheiro, não era sucesso, não era status. Era proteger quem você ama. Era fazer o que é certo. Era ser humano. E essa é a história de Marina Souza, a faxineira que salvou 2 vidas. E de Rafael Almeida, o empresário que aprendeu que ser pai é muito mais do que pagar contas. É estar presente, é escutar, é proteger. Se essa história te tocou, deixa aqui nos comentários o que você achou. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilha esse vídeo. Porque às vezes, uma história pode mudar vidas, pode dar coragem para alguém denunciar. Pode fazer alguém abrir os olhos. E juntos podemos fazer a diferença na vida de muitas crianças que estão sofrendo em silêncio. Obrigado por assistir. E não esquece de se inscrever no canal.